Olá, saudações a todos. Eu me chamo Luiz Jacques e hoje a gente vai fazer um bate-papo virtual organizado pelo grupo Gagueira e Sociedade, que é um grupo virtual onde a gente se reúne por WhatsApp para promover discussões acerca da gagueira e aspectos que envolvem questões sociais, históricas, políticas. E hoje, como nossa primeira proposta, a gente escolheu o tema a construção da identidade da pessoa que gagueja. Junto com essa primeira exposição que eu irei fazer, nós vamos ter os comentários então dos nossos amigos Gabriel e do Renato. Eu vou fazer então uma apresentação inicial, né? Eu sou professor de Educação Especial e eu vou falar um pouco sobre essa questão da identidade da pessoa que gagueja, os aspectos culturais e históricos. Primeiro, eu vou falar então sobre o tratamento que historicamente foi dirigido, né, em geral para as pessoas que gaguejam. Para isso, eu me baseei em estudos sobre a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, alguns debates sobre educação inclusiva e um artigo do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, que eu já vou falar mais sobre isso. Sobre os aspectos históricos, a gente pode afirmar que existem quatro grandes paradigmas históricos que marcam o tratamento das pessoas que gaguejam, né, que acompanham também o tratamento que todas as pessoas com necessidades especiais tiveram durante a história. O primeiro grande paradigma é o paradigma da eliminação. O que isso significa? Significa que nas sociedades antigas, em geral, as pessoas com necessidades especiais elas eram eliminadas, elas eram mortas, como existem vários relatos históricos da cidade-estado Esparta, né, onde essa comunidade tinha a prática, né, de eliminar e jogar num abismo as crianças que tinham alguma alteração física. Segundo momento histórico, assim, que após esse período de eliminação, né, das sociedades antigas, houve a mudança do paradigma da segregação das pessoas com necessidades especiais, que mais ou menos marcam o período da Idade Média, onde as pessoas eram poupadas da morte, mas eram segregadas em mosteiros por acreditarem que a deficiência estava ligada com a ideia de pecado, o castigo divino. Esse modo, então, de tratar as pessoas com necessidades especiais perdurou mais ou menos até o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, que a partir então do século XIV que começou o terceiro paradigma, que é o que chamamos então de paradigma da institucionalização ou da integração, que marca o período então do Renascimento e da Idade Moderna, onde
onde as deficiências começaram a ser estudadas. As pessoas que deveriam encontrar meios para adequar-se ou adaptar-se à sua sociedade. Ou seja, todas as pessoas que tinham alguma necessidade especial, era a responsabilidade de adequação e da adaptação era delas, individual. A partir desse momento que foi que se iniciou os estudos sobre as deficiências, que avançou a comunidade médica, com experimentos, e começou a se pesquisar sobre a natureza então das deficiências. O quarto momento, que é o que a gente vive agora, é a gente pode dizer, de paradigma da inclusão, que começou entre o século XX e que a gente vive até hoje, que começou a partir então do debate que agora não são mais as pessoas com necessidades especiais que têm que se adequar e se adaptar à sociedade, mas o contrário. A sociedade que tem que procurar meios para se adequar e se adaptar para incluir as pessoas com necessidades especiais. Essa forma então de pensar e que promoveu essa mudança na forma que a sociedade trata as pessoas com necessidades especiais foi estimulado por debates e conferências mundiais sobre os direitos das pessoas com necessidades especiais. A gente pode citar aqui a Declaração de Sundernberg em 1981, a Declaração de Johnson em 1990, Salamanca em 94, a Convenção de Guatemala em 99. Mais especificamente no Brasil, isso influenciou também no texto constitucional de 1988, que a partir daí se começou a promoverem várias alterações legislativas sobre as pessoas com necessidades especiais, que culminou em 2015 com a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. A ideia é de que a sociedade e o Estado é que devem encontrar formas para adaptar e adequar os meios, espaços, serviços, etc., para incluir as pessoas com necessidades especiais. A pergunta que a gente faz é: aonde estão as pessoas que gaguejam nessa história? Aonde elas aparecem? Como elas foram representadas no passado e como elas são representadas hoje? Para isso, eu fiz um pequeno estudo etimológico, sobre a palavra gago e quais todos os sentidos e significações históricas que essa palavra carrega. Para isso eu fiz um estudo do artigo da autora Glaucia Vilela, se chama História da Escrita e Religião. Ela fez um estudo etimológico a partir das diferenças então de significados da palavra Babel, que essa autora fez um estudo sobre as origens, e é interessante que para isso ela usa como exemplo a palavra latina balbus, que é análoga a bato em grego
que no português significa gago. A palavra balbus, ela foi registrada pela primeira vez em 460 depois de Cristo, que ela tem origem etimológica na palavra Babel, vem da raiz bel, que significa confusão ou mistura. O latim absorveu alguns termos semíticos, então, como a palavra balbus, que no português quer dizer gago. O significado aponta para uma pessoa que tem dificuldades de pronúncia da fala. Análoga à palavra balbus, temos o grego barbarizem, espalhado por toda a Europa através dos ataques bárbaros que minaram os domínios do Império Romano. Eram assim que essas pessoas eram chamadas por ter dificuldade de pronúncia do grego, que virou um termo pejorativo, voltado para todo estrangeiro que não conseguia falar grego. A gramática, então, adotou o barbarismo, é um termo que define dificuldades de se pronunciar uma língua. Isso tem tudo a ver com a palavra gago. A palavra baba, que em árabe, ela define a mucosidade que sai da boca dos bebês quando começam a falar, os primeiros monossílabos. E isso tem a ver com a palavra balbucio, que é quando a criança começa os ensaios para a fala, né? Baba em grego, o grego utiliza a babazinho para os que falam mal, sem articular. Compare-se ao castelhano abavastel, que quer dizer fantoche ou marionete, espécie então de bonecos que são movimentados por cordéis, né, por cordas. E era também a palavra usada para se referenciar aos palhaços. Existe uma antiga palavra babaluque, que significa bobo, né, derivado do espanhol abadar, que significa estar distraído. Na língua italiana, a baderna significa, né, bafafá, confusão. Isso tudo tem uma mesma raiz, né, de sentido histórico que essas palavras foram se formando, né, e atravessando as diferentes culturas. Em latim, existem variações então da palavra bate, né, que significa dificuldade de pronúncia, que tem a ver com a gagueira. Bato, em grego, quer dizer gago. Em outras línguas indo-europeias possuem formas diferentes de dependentes, né, mas a gente pode comparar com o significado dessa palavra na língua grega, como o latim balbus, né, gago, e o aramaico batal, para se referir a uma pessoa vã. Bárbaro ou bárbaros, né, que significa selvagem, grosseiro, inculto ou bobo, que deu origem na Idade Média aos indivíduos então que divertiam os reis e os grandes senhores. Os tolos, os patetas têm origem nessa palavra balbus, que no Brasil teve a variação bocó. As pessoas que gaguejam na Idade Média
possivelmente elas se tornavam bobos da corte, né? Ou elas eram imitadas por eles. E a partir daí que veio a palavra bufão, né? Que formou então essa identidade do palhaço. No passado, os métodos pedagógicos eram baseados para métodos de ensino, aprendizagem de uma língua, era por meio de repetições. Para isso, se decorava a pronúncia correta, e era o método então, né, do ensino tradicional por meio de cartilhas. Isso significa que as pessoas que tinham dificuldades de fala não eram acabavam sendo excluídas, né, do processo de ensino, a aprendizagem, porque se associava a dificuldade de pronunciar a inteligência e habilidade, então, né, de se aprender uma língua. Como nós, pessoas que gaguejam, somos representados hoje. Eu falei sobre o passado histórico, né? Qual referência de identidade a gente tem hoje? Eu diria assim que a gente circula entre o discurso patológico, né, que tem a ver com o binômio cura-doença, que está atrelado à gagueira. E eu elenco duas principais representações estereotipadas que as pessoas que gaguejam recebem hoje, que é a ideia do o gaguinho humorista, ou aquela figura que faz rir ou aceitou que os outros façam graça dele. O stand-up, aquele que soube lidar com a gagueira, aceitando o estereótipo, naturalizando as humilhações e o lugar social que os outros lhe impuseram, como uma espécie então, né, do antigo bobo da corte. E o outro estereótipo que é direcionado às pessoas que gaguejam é a ideia do o gago exemplo de superação, ou os chamam de esgago. Aquele que venceu a gagueira com métodos não científicos extraordinários, como programação neurolinguística, coach, mesa, radiônica, em geral, realizando um curso de final de semana e que hoje é palestrante empresário do sucesso, que venceu a gagueira. Esses dois grandes estereótipos que formam hoje a identidade das pessoas que gaguejam. E como nós somos representados nos meios de comunicação. Nas novelas, as pessoas que gaguejam são representados por personagens caricatos e estereotipados. Que eu vou dar exemplo do Hotel, da novela Virada Tropical, Tonho da Lua, de Mulheres de Areia, o paleontólogo Cristiano na novela Morde e Assopra, o professor Caio de Rainha da Sucata. Todas formas caricatas. Chegaram também ao cúmulo da ignorância com a personagem Estefânia,
da novela O Sétimo Selo, onde a personagem foi curada da gagueira após sofrer uma violência. Tem a cena que ela foi estrangulada na novela e misteriosamente ela foi curada. Isso promoveu o repúdio, né, de toda a comunidade então de pessoas que gaguejam e do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Nos programas humorísticos, as pessoas que gaguejam são representados como os gaguinhos engraçados, né, como a gaga de Ilhéus no O Pânico da TV, David Brasil, o Rui Barbosa Silva da escolinha do professor Raimundo. Nos telejornais nós somos ridicularizados, né? Como é o caso do um quadro de humor do programa do Domingo Espetacular, na qual transmitiu o caso de um gari de Maceió que virou radialista para entreter, né, os preconceituosos de plantão. Só pelo fato, né, de ter uma gagueira severa e as pessoas acharem graça disso. Ele foi virar atração de uma rádio. O programa foi além, então, para expor ainda mais o ridículo, a situação de desfluência desse rapaz. Ele colocou legendas quando ele era entrevistado, além de ser instigado a cantar para provar o mito que todo mundo já sabe, né, que toda pessoa que gagueja quando canta não gagueja, isso por causa, né, de uma explicação científica, né, que a gagueira ela aparece durante a fala espontânea e não na fala que é decorada, né, como por exemplo uma música, um poema e tal. O debate então que a gente faz é como a gente pode lidar com esse tipo de identidade que é colocado para nós pessoas que gaguejam e como a gente pode ressignificar, se engajar numa luta que a gente supere toda essa gama, né, de preconceitos e estereótipos que tem acerca, né, de nós pessoas que gaguejam. A partir de agora, então, vocês vão ver os comentários que a gente teve com a conversa entre pessoas que gaguejam nós fizemos então com o Gabriel e com o Renato. Vocês vão assistir então os comentários dele. Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha esclarecido, né, certos pontos para que a comunidade, né, de pessoas que gaguejam comece a pensar sobre a nossa luta então por direitos e por um espaço, né, na sociedade que a gente não seja, né, ridicularizado e que a gente não consiga vencer esses estereótipos
e toda essa trajetória histórica, né, que a gente teve, né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Tá. O meu nome é Renato. Eu moro em Curitiba. É isso. Eu sou Gabriel Gomes, tenho 25 anos, moro aqui no Rio de Janeiro. Eu anotei aqui um monte de coisa, mas se o Renato quiser iniciar, fica à vontade. Tá. Eu anotei algumas coisas também. Eu achei bem interessante a evolução histórica da palavra gago, né? E como ela se relaciona com tantas outras palavras. Como eu falei aqui antes, né? A gente deu uma conversada. Me parece que posso estar enganado, mas tem um fator icônico, né? Em linguística tem uma discussão sobre a arbitrariedade do signo, né? Que vai dizer então que a relação entre o signo e a coisa é uma relação arbitrária. Então se eu penso em mesa, table, sei lá, em outra língua, como fala mesa, ou então cachorro, dog, kou em chinês, xian em francês, não tem relação entre a coisa e o objeto. Mas tem algumas palavras que sim exibem essa relação entre a coisa e o objeto. E aparentemente, enfim, e aí tem algumas classes de animais, né? Os sapos, os ánoros, né, que são os sapos e as rãs, eles aparentemente têm essa relação. Em qualquer língua do mundo, eles têm sons guturais k, ou som ou r ou l, como em português. Mas para o português você tem a palavra rã e perereca, que tem 2 R's. Isso aparece bem em qualquer língua do mundo. Então eu acho que isso acontece também com a palavra gago, porque gago é uma repetição de G, né? G. Em inglês você tem stutter, né? Tá, né? Em espanhol tem tartamudo com 2 T's. Em indonésio é gago, também é igual ao português, só que o indonésio teve influência, a língua malaia teve influência do português, então não sei se tem alguma coisa a ver. Mas só isso que me fez pensar assim, e também, como sempre, associado ao ridículo, né? Achei bem interessante, sempre associado ao, né, até você falou do barbarismo, né? Sendo que se a gente fosse pensar, o bilinguismo também é sempre visto como uma coisa, o sotaque estrangeiro como uma coisa negativa, né? Sendo que supostamente a pessoa que fala 2 línguas devia ser, né? Devia ser respeitado pra pessoa, né? E é isso que eu pensei só. Eu lembrei também de uma figura que depois eu quero pesquisar, mas disse que tinha um índio goitacás, que ele era gago e ele era um chefe da tribo. Eu vou pesquisar sobre ele, que no meu conhecimento é o gago mais antigo do Brasil. E ele era um cacique, Legal. parece. Ou era um pajé, não sei. E ele se gabava que ele tinha comido 52 portugueses. Porque em rituais antropofágicos. Então, não, só isso. Preparação histórica é isso aí, né? Só que depois tem que pesquisar mais sobre ele. Só isso que eu pensei, só. Tá. Eu anotei aqui algumas coisas. De cara, o que me chama muita atenção é não ter um termo único e um termo como a gente tem hoje, assim, né? Não sou linguista, mas entendo que isso pode ser um sinal
uma marginalização já na própria língua mesmo, assim, de ter levado tanto tempo até ter uma denominação mais definida. Esse foi um ponto. Um outro ponto é sobre esses paradigmas, né, que o Luiz trouxe, e notar o quão recente é essa mudança de visão. Assim, você vê que a Constituição é de 88, o que historicamente é muito pouco, né? É muito recente. Então, a gente ainda está aí muito engatinhando enquanto sociedade para essa mudança de visão mais estrutural e constitucional também, né? Porque acho que se não começar de baixo, não vai nunca, assim, sem medidas públicas é muito difícil da gente avançar de forma mais rápida e mais significativa. Esse ponto que o Renato disse sobre a associação também ao ridículo e tal, sempre. Isso, acho que isso é um ponto também que a gente vê também em outras coisas. Assim, acho que tudo que está minimamente à margem do que é entendido como normal, né, o padrão, né, tende a ser violentado de várias formas. E aí a ridicularização é uma delas. Deixa eu ver o que é mais que eu anotei aqui. Esse ponto também que o Luiz disse, né, sobre a discussão hoje ainda é muito patológica. E aí acho que isso linka muito com aquele artigo que o Renato mandou hoje, que eu, cara, adorei, assim, tipo, muito bons, assim. Quando eu li, tipo, deu até levei um tempo, assim, até voltar, assim, ao meu dia normal, porque é muito que eu creio e é muito forte mesmo. Como a discussão ainda é muito pautada pela visão da fonoaudiologia.
mal comparando, acho que fica mais fácil de quem está de fora entender, é como se a questão da gordofobia fosse feita majoritariamente por nutricionistas. Enfim, é uma coisa que não faz muito sentido. Entendo o processo, mas é muito importante que a gente tenha mais voz, literalmente. É até uma metalinguagem, assim, um pouco de como é importante, né? O Gago, a pessoa que gagueja ter mais voz, ser mais protagonista no seu próprio movimento, né? E aí, junto a isso, acho que como qualquer questão, mas principalmente questões de minorias, acho muito difícil e muito frágil a gente falar sobre isso só pelo ponto de vista médico e não pôr no mesmo peso ou até mais o fator social e político, né? Porque quando a gente fala de representação, de imagem e de identidade, assim, e a publicidade também entra muito nisso. É um espaço, é um embate muito que é muito político, né? A gente é muito difícil não abordar isso sem ter que questionar o outro lado, né? O lado de quem ouve, né? Porque quando a questão é muito médica, ela acaba voltando-se muito só para a pessoa que gagueja, né? Enquanto isso está inserido em um contexto que é muito maior. Então, quando a gente isola, é muito fácil de cair nesse lugar de buscar a cura, de uma autoculpa e não debater nunca a raiz do problema, porque eu não enxergo a gagueira em si como um problema. Acho que ela só se torna um problema a partir de como as interações sociais são afetadas por
é ela, assim. Acho que é isso. Falei muito. Posso falar? Por favor. Eu assim, acho engraçado, né? Que é até difícil também a construção dessa identidade, né? Quando a gente associa uma coisa negativa. Então, quando eu associo a gagueira à falta de inteligência, porque como ficou muito claro que sempre é associado com falta de inteligência. Uhum. Falar bem é ser inteligente. E quem quer ser associado com falta de inteligência? Então, eu acho que isso é um fator que contribui, assim. E é interessante também que só rapidamente como a fala realmente sempre associada com isso, né? Porque a nível de sotaques acontece, né? Então, a nível de Brasil, né? Então, quanto preconceito tem com as falas regionalizadas, né? Principalmente do Nordeste, às vezes, em alguns lugares do Brasil, no Sul, por exemplo. Ou então, até a nível de entre as línguas mesmo, discussões, por exemplo, né? Que, assim, um biólogo doutor hoje, assim, se ele não fala inglês, eu vi uma vez sobre os artigos científicos, que tem uma que, assim, que as pessoas tendem a achar que os artigos que em inglês são melhor do que os artigos em outras línguas. Geralmente os Uhum. melhores artigos vão ser em inglês, de modo a criar uma hierarquia aí também. Então sempre a língua é relacionada com essa hierarquização, assim. Então eu pensei nesse esforço de homogeneização também com a fala do Gago, né? Que a fala do Gago é uma diversidade. Ficar nesse polo do negativo e tal. E, né, e isso não tem nada a ver. A gente tem que mostrar que uma coisa não tem a ver com a outra. Não sei, isso que eu pensei também. E tá, então, e sobre a identidade, eu acho que isso é um obstáculo para a identidade. A pessoa criar uma identidade, mas como que ela vai criar se ela historicamente ela não. Ela. Ela. Ela é associada com o ridículo, né? Sim. E é um movimento muito novo ainda, assim. Até pouquíssimos anos atrás eu não tinha noção de que tinha grupo, de que tinha Abra, de que tinha tipo tudo, assim. Era muito, eu tenho um tio que também é gago, eu tenho blá, blá, blá. Então, como que você constrói identidade sem referenciais, né? Porque tem muito isso, né? Acho que a identidade, a identidade individual ela só se constrói a partir do coletivo, né? Então, se não existe uma organização, não sei se esse é o melhor termo, mas alguma alguma referência ou uma representatividade, né, que é um termo mais novo, que é um termo um pouco mais novo e muito importante, é muito difícil, né, de você encontrar essa força de se autoafirmar enquanto gago, né? Eu acho que o movimento dos surdos passou por isso, assim. Não entendo profundamente assim, mas eu tenho a impressão que, né, antes eram pessoas isoladas e tal. A partir do momento que eles se organizam com uma comunidade, né, aí tanto a língua desenvolve quanto práticas culturais desenvolvem. Eu acho que é muito importante essa coletividade mesmo, porque as pessoas isoladas não. Acho que é por isso que a internet, né? A gente não ia se conhecer se não tivesse a internet. Essa discussão não ia Sim. estar acontecendo, as elaborações. Eu acho até que como a gagueira não é constante ao longo do tempo, tem hora que ela tá, tem hora que ela não tá, tem hora que está gago, tem hora que não está gago. Então a pessoa experiencia momentos de fluência. E aí ela e aí como aquilo é a única coisa que separa ela de uma normalidade, aí ela sente assim que
ela chega a experienciar momentos de normalidade. Eu acho que ela tem uma passabilidade em alguns períodos de tempo. Eu acho por isso que é tão tentador para ela, assim, e tão aterrorizador, assim. É tão compulsivo querer largar da gagueira, porque parece que é o único impeditivo para ela, para fazer parte dessa normalidade, é essa gagueira. Acho que isso é um pouco que difere das pessoas com deficiência visual ou auditiva, que são constantemente assim, né? Eu acho que isso é um fator, assim. Até É um ótimo uma... ponto. Hum? Não, que é um, um ótimo ponto. Vi isso muito nítido quando eu entrei nos grupos, né? Porque aí você vê que tem assim gente de todo tipo, assim. E aí isso é bom, mas torna ainda mais difícil, porque é você juntar um monte de gente de estilos muito distintos em uma única causa. Então, até conseguir essa adesão interna, eu noto que é muito difícil, assim. Isso ficou muito nítido. Teve aquele episódio sobre a, tramitação sobre tornar ou não a gagueira uma deficiência. Essa época foi muito interessante de ver assim o tipo de fala que eu vi assim muito de negar o que se é, porque entende-se que ser deficiente é uma coisa que te desclassifica, né? Então, eu vi muito preconceito de pessoas com uma condição que externamente o colocam meio que no mesmo nível, tendo o mesmo nível de preconceito com esse termo e tudo que está envolto nele, né? Do deficiente, né? É o privilégio, né? As pessoas não querem. Eu acho que isso tem muito a ver com privilégio, assim, e às vezes as pessoas acham, passabilidade, querem se ver, as pessoas querem se ver nessa normalidade. Sim. Eu acho isso, E é isso. Eu acho até que as pessoas, não sei, eu posso estar enganado, mas imagino que quem tá, assim, quem experiencia uma outra intersecção, LGBT ou negro, enfim, a mulheres, talvez tenha um pouco mais de facilidade, talvez, assim, porque, né, não sei. Você diz assim, tipo, concomitantemente com a gagueira, tipo. Sim. Uhum. Assim, eu tenho essa impressão, assim, eu não nem um pouco científico, mas a minha percepção é de que pessoas de outras minorias tendem
a ter mais empatia quando pensam na gagueira mesmo. Também acho. Sim, não. Sim, tende a ter mais empatia, mas também não é regra. Não é regra. Assim, vai haver várias pessoas assim que supostamente a pessoa deveria ter uma compreensão bacana, assim. Só que eu acho que o capacitismo é o pior, assim. As pessoas são muito capacitistas. Demais, eu acho até. Não, o que eu ia dizer é que eu acho que essa mudança é a mais difícil, assim. Porque quando depende de uma mudança é, estru, é, estruturalmente física, tipo, uma rampa e tal, é uma coisa que o dinheiro resolve. Mas quando a gente fala de atitude, é muito conseguir mudar a cultura, né? E aí, mudar a cultura é uma coisa bastante complexa, assim. O que eu acho que é simples, assim, de ser feito é de levar informação, assim, porque eu noto que, assim como grande parte dos preconceitos, eles são muito constituídos por desinformação, né? Acho que a gagueira sofre muito disso, muito também por ser cercada de um monte de mito, né? que mais atrapalham do que qualquer outra coisa. Assim. Então, o que as pessoas acham que tem de informação sobre esse assunto, na verdade, são meia dúzia de mitos, né? Assim, quanto mais espaço a gente tem, acho essencial, assim, e não só também falando sobre a questão em si. Acho muito importante que pessoas que gaguejam ocupem diferentes espaços com diferentes assuntos que não só a guerra em si. Vejo isso muito em algumas falas de militantes negros sobre essa necessidade de não ter um único discurso, né? Tipo, algum artista negro, quando vai dar alguma entrevista, tem sempre, ou quase sempre, que abordar esse tipo de assunto. Então, quanto mais a gente conseguir ocupar esses espaços e mostrar que a gente pode tá, tipo, sendo
referenciais sobre qualquer assunto. No ano passado, foi ano passado, eu lancei, foi ano passado? Acho que foi. Eu lancei um podcast. E aí, assim que a ideia veio, eu achei que eu tinha que falar sobre isso, sobre tipo, a minha vida e tal. E aí depois eu falei, cara, o que eu entendo sobre isso, uma hora o assunto acaba. Assim, eu não vou ter conteúdo só para dar isso, tal. Entendo bem que com esse recorte eu só ia atingir pessoas interessadas por esse tema por algum motivo. E aí decidi expandir isso. E aí eu fiz alguns episódios só, fiz 3 ou 4. Mas, tipo, um foi sobre entrevista de emprego, dando tipo, algumas dicas. Outro sobre como montar currículo, tal, tipo, coisas assim, nada a ver com a minha gagueira. E aí foi muito bom, assim, porque eu tive alguns retornos de pessoas muito distintas, assim, sabe? Então, que se eu tivesse abordando só o tema desculpa, só o tema da guerreira, provavelmente essas pessoas não iam se interessar pelo meu podcast, entendeu? Sim. Posso adicionar? Eu acho assim, eu concordo com o que você falou sobre ocupar vários espaços, eu acho que isso é muito importante, né? Eu concordo também que uma tecnologia física é muito mais fácil. O dinheiro vai lá e resolve. Agora, a mudança atitudinal é mais difícil. E sobre ocupar vários espaços, no meu blog, quando eu escrevia, eu coloquei o caso do Bruno Torturra, né? Que é, não sei se você conhece, do canal Fluxo. Uhum. Então, ele é gago, né? E ele faz um trabalho super legal. Uhum. E tem um juiz gago e tal. Então, eu acho que é bem importante mesmo. E sobre essa questão de não ter acessibilidade no espaço, sobre o dó, antes eu sentia dó, ficava ruim. Mas houve uma época que, assim como naquele artigo do Gaguejamos Nós, do Josh, eu comecei a sentir raiva também. Eu percebi que é melhor. É esquisito assim, mas quando você deixa de jogar para você e falar, não, isso daqui que tá errado. Essa situação aqui é bem melhor. Você vê que a culpa não é sua. É uma estrutura social que tá ali. Então você para de jogar, eu acho que até psicologicamente, assim, você para de jogar pra cima de você pra jogar no outro, entendeu? E porque não é culpa sua, é uma estrutura social. Então eu percebo que quando eu comecei a sentir
mais assim, indignação e menos dó de mim é melhor. Eu acho que você trabalha melhor isso, você consegue ir atrás, você consegue atrás isso. Pra poder mudar isso. É igual, eu lembro, acho que do casamento igualitário, assim. Não, dali da homofobia. Ah, porque agora vai aumentar o preconceito que vai ter ali. Sabe, sempre vai ter gente que é contra. Gente que é parte da comunidade e que vai ser contra. E aí eu acho que a comunidade gaga não é exceção. E igual você falou, ninguém é obrigado a recorrer a isso. Mas o recurso vai estar aí. Exato. Eu acho sempre que quem não quem não concorda desculpa, quem não concorda geralmente me prova o ponto por que eu concordo. Porque geralmente esse não concordar, ele tá muito carregado de preconceito e de muita culpa, né? Porque você achar que é meio que você achar que você tem que ter menos direito, que, enfim, que não é para isso tudo, que vai ser que, que vai ser pior e tal. É, eu, assim, minha opinião. Noto que isso é, tá sempre muito cheio de um medo e de uma culpa. Até em relação àquela questão sobre a normalidade, né? Ela quer estar nesse estado de. Ela sente que. Eu acho que a pessoa que ela vai contra, assim. Ah, não, mas. Né, colocar ela como deficiente, eu acho que é de novo tirar ela do status de normal, assim, que ela se coloca na cabeça, né? Ah, não. Não preciso disso. É tipo cota, sei lá, a pessoa já começa a. Exato. Eu acho que é muito por conta disso que ao meu modo de ver, é muito difícil falar sobre isso sem de forma falar, falar sobre política, porque é muito intrínseco, assim, e aí eu não tô nem, tipo, dizendo de uma forma partidária, embora pessoalmente eu ache também que é bastante necessário, porque é o que a gente disse, sem essa mudança estrutural, ações pontuais vão ser boas, mas vão ser poucas. Então, sem essa movimentação, é muito difícil a gente conseguir, enfim, algum tipo de avanço, né? Achei muito importante isso aqui, estou bastante feliz. É a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que eu consigo ter essa troca com esse viés mais, não sei se ideológico é o termo, mas com essa confluência assim, de ideias
Enfim, acho muito importante que isso se isso se repita em diferentes dias para que a gente consiga juntar o máximo de pessoas, o máximo de pessoas possíveis, assim. E é isso. Eu também fiquei muito feliz de participar aqui hoje. Eu gosto muito desse tipo de conversa, eu acho muito necessária. Eu acho que a entidade, a pessoa se reconhecer como GAG é o primeiro passo para a nossa própria qualidade de vida. Enfim, eu acho que a comunidade GAG, assim, a gente, quando a gente se vê como. Enquanto a gente esconde a gagueira, enquanto a gente não quer aceitar, a gente não está nem no mundo nem do outro. A gente não está nem no mundo dos gagos, nem no mundo dos fluentes, né? Maravilhoso. A gente está no limbo. Então, o primeiro passo, eu acho que é isso daí, para qualquer tipo de discussão. E eu estou muito feliz de poder participar dessa videochamada hoje. Espero que outras de igual qualidade se sucedam. E é isso. Agradeço a todos.